esquecendo de ligar o microfone, né? Então hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade de matemática lá da página 88, né? Do 8º ano. Na nossa atividade em si, nós não fizemos todas as questões, nós fizemos algumas, né? Mas eu vou aqui indo corrigindo aqui aos poucos, né? O que a gente fez. Então, primeiro diz assim: em um triângulo isósceles, um dos ângulos internos mede 106 graus. Quanto medem os outros dois lados desse triângulo, né? Então a gente sabe aqui que no triângulo isósceles, os dois lados têm a mesma medida, dois ângulos vão ser iguais e um ângulo vão ter a medida diferente, né? Aquela mesma situação dos lados. Então a gente já sabe o seguinte, que aqui para a gente colocar como resposta da primeira questão, que o triângulo isósceles, como ele vai ter dois ângulos com a mesma medida e um ângulo que vai ter essa medida diferente, que vai ser esse ângulo de 106 graus aqui, né? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar os 180, o que é os 180? Lembra que 180 é a soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Desses 180, nós vamos subtrair esses 106, que é a medida do ângulo maior, do caso do triângulo aí, né? Que está dizendo que um ângulo mede 106. Então aqui vamos pedir um emprestado, vai ficar 10, aqui vai ficar 7, né? Então 10 menos 6 aqui vai ficar 4. Aqui, né, 7 menos 0 vai ficar 7. E 1 menos 1 vai ficar 0, né? Então para esses dois ângulos sobrou a medida de 74 graus, né? Aí lembra, esse 74 graus, como a gente tem aí um triângulo isósceles, né? Esses outros dois ângulos vão ter a mesma medida, então é só a gente pegar esse 74, que sobrou aí para os outros dois ângulos, né, esses 74 graus, e dividir por 2, viu? Então aqui, ó, 7 por 2 vai dar 3, 3 vezes 2, 6, né? Quando você subtrair aqui, 7 menos 6 vai ficar 1, e aqui vai ficar 14, né, baixando o 4. 14 menos 7... dá 7. 7 vezes 2 são 14, né? Aí 14 menos 14 aqui vai restar 0, né? Então, cada ângulo, né, desse triângulo isósceles, ou seja, ele vai ter um ângulo de 106 graus e os outros dois, né? Cada um vão medir 37 graus, viu? Então, a medida desses dois ângulos, como eles dois vão ser iguais, vão ser igual a 37 graus. Segunda questão, né? Na segunda questão nós vamos seguir o mesmo raciocínio. Na figura, a representação do triângulo ABC é isósceles, né? Com o lado aqui AB igual ao lado BC, né? Ou seja, são congruentes esses dois lados. Então, se esses dois lados aqui são congruentes, esse lado com a medida diferente aqui vai ser a base do triângulo. Ó. A nossa base vai estar aqui, né? Aqui vai ser a base, né? Viu? Aqui vai ser a base do triângulo. Então, como aqui vai ser a base, como é que funciona? Vamos ver lá. Ele pede para a gente determinar aí a medida do... calcula as medidas de x e y indicadas na figura, né? Então, aqui a gente já viu o seguinte. Que no triângulo isósceles, né? Os ângulos, né? Como eu falei, como aqui vai ser a base. Então, o que acontece? Os ângulos da base... Eles são isósceles também, eles vão ter a mesma medida, né? Então, se aqui vai ser a base, ó, então se aqui é 67, aqui também é 67, né? Então, pela terceira propriedade lá, que a gente viu lá na explicação do assunto, né? Então, se aqui é a base, porque aqui esses dois lados são iguais, né? Na realidade, apesar da letra B estar aqui, mas é como se esse triângulo tivesse aqui deitado de lado, aqui é a base, aqui são os dois lados com as medidas iguais do triângulo isósceles, né? Então, a gente já viu lá aqui na terceira propriedade que a medida dos ângulos aqui da base, elas são iguais. Então, se aqui é 67, então o x lá também vai ser 67, né? Então, a gente tem 67 e 67, certo? Aí, o que acontece? Agora, eu vou achar o valor do y. Para mim achar o valor do y, aí se torna simples, né? Porque eu já sei que aqui é 67 e aqui é 67. Somando aí esses dois ângulos de 67 graus, né? Aqui, ó. Somando os dois, né? Aí vamos ter aí 7, 7, 14.
vai 1, 6 mais 6 são 12 e 1, 13. Então aqui já dá 134 graus, né? A gente vai ter 134 graus. E a gente sabe que se somar esses três, vai ter que dar 180, né? Então agora é só a gente pegar a medida dos três ângulos internos de um triângulo que a gente já sabe que é 180 e diminuir da soma dos dois que a gente tem ali, né? Os 2,67 que deu 134. Viu? Diminuindo isso, o valor que sobrar vai ser o valor do y, né? Aqui vamos pedir um emprestado, vai ficar 10, aqui vai ficar 7, né? Então aqui 10 menos 4 vai ficar 6. 7 menos 3 vai ficar 4. E 1 menos 1 vai ficar 0, né? Então aqui para o ângulo y, né, ficou 46 graus, viu? Então pronto, né? O x é 67 e o y é 46, né? Lembre que na localização da questão da base do triângulo isósceles, a base vai ser aquele lado que vai ter a medida diferente, né? Então esses dois tracinhos aqui determinam que esses dois lados têm medidas iguais. Então a base vai estar aqui, né? Ó, viu? E os ângulos da base de um triângulo isósceles sempre vão ter medidas iguais. Os ângulos vão ser congruentes, viu? Então, vendo aqui a terceira questão, a figura mostra dois trechos de 600 quilômetros, né? Cada uma. Mostra dois trechos de 600 quilômetros cada uma. Cada um, né? Perdão, linha cheia. No caso, essas duas linhas cheias aqui, ó, representam um trecho de 600 km percorrido por um avião, né? Então, qual é a medida x do ângulo aqui BCA, né? Ou seja, essa medida de x bem aqui. Então, aqui a gente vê que o triângulo aqui ele é um triângulo isósceles, né? Ou seja, esses dois lados aqui vão ser os lados que vão ter a mesma medida, ó. Que aqui vai ser a base desse triângulo, né? Que o valor desse ângulo seria igual a esse outro aqui se tivesse aqui pedindo a medida de A, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente já sabe o valor do ângulo maior, né? Isso aqui é um triângulo isósceles, esse ângulo vai ser igual a esse. E a gente já sabe que a soma desses três ângulos aqui, né? Seria igual a 180. Então, se a gente fizer o mesmo processo que a gente já fez antes, diminuir aqui, ó, o 180 do ângulo que a gente tem aqui, que é o 135, a gente diminuindo aqui as duas medidas, nós vamos ficar com, vamos pedir aqui um emprestado, vai ficar 10, né? Aqui vai ficar 7. Então, 10 menos 5 vai ficar 5. 7 menos 3 vai ficar 4. E 1 menos 1 vai ficar 0. Então, aqui restou 45 graus. Só que lembra, esse 45 graus vai ser dividido para esses dois ângulos aqui, que esses dois ângulos vão ter a mesma medida, né? Eles vão ser iguais. Então, para mim descobrir o valor do x, eu vou dividir aqui o valor dele para os dois ângulos, né? Vou dividir aqui por 2. Onde 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Para 4 aqui vai restar 0, né? Porque se você diminui 4 menos 4 vai restar 0. Vamos baixar o 5. 5 dividido para 2 vai dar 2 de novo, né? Onde 2 vezes 2 vai dar 4, para 5 vai restar 1. Então aqui, ó, bem aqui eu paro de dividir porque sobrou 1 grau, né? Eu não posso continuar dividindo. Então aqui eu já tenho a resposta como 22 graus. Só que para continuar dividindo, o que eu faço? Eu vou pegar esse 1 grau que sobrou, eu vou transformar em minuto, né? Então aqui a gente sabe que 1 grau, né? 1 grau que sobrou aqui, esse 1 grau que sobrou, ele é igual a... lembrando aqui um pouquinho do ano passado, né? 1 grau é igual a 60 minutos, né? Funciona mais ou menos como a hora do relógio, igual vocês viram ano passado aqui, lembrando, né? Então, esse 1 grau vai ser igual a 60 minutos, né? E aqui o 60 dividido por 2 aqui, né? Eu vou até dividir direto. 60 por 2 vai dar 30, né? Então, a medida do ângulo x, né? Vai ser justamente essa, ó. 22 graus e 30 minutos, viu? Essa vai ser a medida do ângulo x. Se vocês não lembrarem direitinho, estiverem lembrando como é que funciona a questão do grau, minuto, segundo para fazer a divisão, né? Dê uma buscazinha lá no canal do vídeo em relação à divisão de grau, minuto, segundo, viu? Para lembrar aqui um pouquinho do assunto, viu?
Então aqui, esse lado vai ser 22,30, 22 graus e 30 minutos. Esse também vai ser 22 graus e 30 minutos, né? Viu? Então aqui é o valor do ângulo X, 22 graus e 30 minutos. Então vamos aqui à quarta questão, né? Caio saiu de um ponto A, ou seja, o Caio saiu daqui, né? Passou pelo ponto B, veio nesse sentido e caminhou de B até C, ou seja, depois até aqui, né? E em seguida retornou para o ponto A, nesse sentido aqui, né? Retornando aqui para A. Aí considere que a distância de A a B, ou seja, essa distância aqui AB, ó, viu? Ela é igual, né? AB e AC, ou seja, esse lado e esse lado aqui, ó, eles são iguais, ou seja, vão ter a mesma medida, né? Então, se tem a mesma medida, a gente já sabe que o triângulo é isósceles, né? Então, se esses dois lados têm a mesma medida, a gente já sabe que aqui vai estar a base desse triângulo isósceles, né? E se aqui é a base do triângulo isósceles, quer dizer o quê? Que se esse ângulo é 65, e esse que não tem marcação nenhuma também vai ser 65, né? Porque a gente viu que os ângulos da base de um triângulo isósceles eles vão ter a mesma medida, né? Então, dessa forma, calcule a medida x aqui, né? Calcule o valor do ângulo x aqui do triângulo BAC. Então, aí tá simples, né? A gente vai usar o mesmo raciocínio, ó. A gente já tem aqui a medida, os dois ângulos da base, né? Porque como é um triângulo isósceles, um ângulo vai ser igual ao outro. Você soma aí 65 mais 65, né? 65 graus duas vezes aí, né? Então multiplica por 2, viu? Então aqui somando os dois, a gente vai ter aí 5 mais 5, 10. Vai 1, né? 6 mais 6, 12, mais 1, 13. Então aqui a gente vai ter uma medida de 130 graus, né? Então aqui a gente já sabe que tem 130. Então a gente já sabe que a soma dos três ângulos internos de um triângulo, né? A gente já sabe que são 180. Então você tirando aí, né? De 180, que é a soma total dos ângulos internos de um triângulo, diminuindo aqui os 130, então aí você já sabe que já vai sobrar aí 50 graus, né? Para x, né? Então, diminuindo, ó, 0, 8 menos 3, 5, né? E 1 menos 1, 0, né? Então, aqui a gente já sabe que a medida do ângulo x, né? Ou seja, esse x aqui do ângulo A, ele vai ter uma medida de 50 graus, viu? Então, pronto, aí é o valor do ângulo x do triângulo BAC, né? BAC, como está colocado aqui, viu? Então, vamos lá para a quinta questão, né? A quinta questão, eu não lembro direitinho se ela está lá na nossa atividade, né? Mas vamos corrigir aqui a atividade toda, né? Então, aqui, ó, veja, você já sabe que em um triângulo isósceles a altura é a altura e a mediana relativa da... Começando de novo, você já sabe que em um triângulo isósceles a altura e a mediana relativa à base e a bissetriz do ângulo do vértice coincidem, né? Ou seja, elas passam aqui bem no mesmo lugar, né? A mediana e a bissetriz aqui, você vai dividir em duas partes iguais e a mediana também vai dividir aqui a linha da base bem. Então, vão passar no mesmo lugar. Então, no triângulo isósceles ABC, né? O triângulo isósceles ABC. Então, se o triângulo é isósceles, ele já está dizendo que esse lado, né? É igual a esse. A gente já vai ter esses dois lados aqui com medidas iguais, né? Triângulo isósceles, dois lados têm medidas iguais. Se esses dois lados têm medidas iguais, a gente já sabe que aqui vai ser a base. Se um ângulo da base é 73, vocês já sabem que o outro ângulo aqui também é 73, né? Porque no triângulo isósceles, os ângulos da base, eles são congruentes, eles são iguais, né? Então, dessa forma, qual é o valor da medida x indicado? Então, ele quer... aqui, né, tá fácil a gente descobrir o ângulo todo, né? E se eu descobrir o ângulo todo aqui, basta eu dividir ele em duas partes, né? Aqui vai ser x, né? O x está dividido em duas partes aqui, ó. Esse ângulo de cima está dividido em duas partes. Então, se eu já sei que é um triângulo isósceles, eu já sei que um lado da base é 73, então o outro ângulo... Já sei que um ângulo da base é 73, então o outro ângulo também vai ser 73, né? Então, você soma aí, ó.
73 mais 73, né? Você faz essa soma, que vai dar aí 146, né? Somando 73 graus mais 73 graus aqui. Então vamos somar 6, 3 mais 3, 6, 7 mais 7, 14. Então aqui a gente tem 146 graus, né? Certo. Aí eu já sei que aqui dá 146. E a soma dos ângulos, né? De todos os ângulos internos do triângulo aqui, eu já sei que vai dar 180. Eu já sei que a soma da medida dos ângulos internos é 180. Então o raciocínio é o mesmo das outras questões. 180 menos 146, né? Vai sobrar o quê? Vai sobrar 30, 34, né? É, isso aí mesmo. Vamos lá. 10 aqui, né? Pedindo emprestado por 0. Aqui vai ficar 7. Então, ó, 10 menos 6 vai ficar 4. Aqui ficou 7, né? 7 menos 4 vai ficar 3. E 1 menos 1 vai ficar 0. Então, ó, esse ângulo todo, ele mede 34 graus, né? Mas eu quero só a metade dele. Se eu quero só a metade dele, o que eu faço? Eu pego esses 34 graus que a gente achou aí do resultado e vamos dividir ele aqui em duas partes, né? Que uma parte vai ser o x e a outra vai ser o que está sobrando aqui, ó. Então, 3 dividido para 2 vai dar 1, né? 1 vezes 2 é 2, para 3 aqui vai restar 1. Baixou 4, ficou 14. 14 dividido para 2 vai dar 7, né? 7 vezes 2, 14, para 14 restou 0. Então, ó, o valor do ângulo x, né? Vai ser 17 graus. Então, ali é 17 para cada lado, né? 17 para o x e 17 para o outro lado do ângulo, né? Então, pronto, x igual a 17 graus. É o que você vai colocar aí na quinta questão como resposta, né? X igual a 17. Então, vamos à sexta questão, né? Sabe-se que é a representação do pentágono. Então, está aqui o pentágono, uma figura com 5 lados, né? ABCDE, esse pentágono. Da figura é regular, né? Em relação à medida dos lados. Os 5 lados e os 5 ângulos internos, né? Ou seja, são congruentes. Ou seja, tanto a medida dos lados como a medida dos ângulos internos vão ser a mesma, né? São congruentes. Sabendo que a medida do ângulo, então aqui, ó, é AB, ou seja, essa medidazinha do ângulo bem aqui, ó, né? Ele está dizendo aí para você que essa medida do ângulo aí, ele é igual a 108, né? E como a gente tem um pentágono regular e a medida dos lados são iguais, né? Então a gente já sabe que bem aqui, ó, esse lado, né, como é um lado do pentágono, vai ser igual a esse. Se esses dois lados são iguais, né, esse triângulo aqui em cima acaba se tornando um triângulo isósceles de novo, né? Então, se esse triângulo é isósceles, então esses dois lados são iguais, então aqui embaixo vai ser a base, né? Vai estar aqui. Se aqui vai ser a base, se esse valor aqui é x, né? O outro valor aqui também vai ser igual a esse ângulo x, né? Os dois, lembra lá que no triângulo isósceles, né? Os dois ângulos da base vão ter o mesmo valor. Aí ele quer justamente isso, ó, qual é o valor de x, né? Na medida do ângulo AEB aqui, ó. Ele quer saber justamente essa medida de x. Mesmo processo, né? A gente vai pegar aqui, a gente já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, que você vai diminuir aqui dos 108, viu? Você vai diminuir aqui dos 108. Vai pedir um aqui emprestado, vai ficar 10. E vai ficar 7. 10 menos 8 vai ficar 2. 7 menos 0 vai ficar 7, né? E aqui 1 menos 1 vai ficar 0. Então, para esses dois ângulos aqui, né, diminuindo os 108 aqui de cima, sobrou 72 graus. Lembra? Só que esse 72 aqui que sobrou, né, lembrando, esse 72 ele vai ser dividido para esses dois ângulos x aqui, né? Então, você vai lá e divide o 72, né? Para 2, né? Você vai dividir para os dois ângulos, viu? Então, aqui dividindo, ó. 3 vezes 2, 6. Para 7 vem 1, né? Que vai ficar 12. 12 dividido para 2 aqui vai ficar 6. 6 vezes 2, 12. Para 12 restou 0, né?
Então, ó, o nosso ângulo X aqui, né, vai medir 36 graus, né? Então, X vai ser igual a 36 graus. Viu? Então, aí vai ser a medida do ângulo X na sexta questão, né? Então, vamos lá para a sétima. Então, analisando a sétima questão, né? Ela diz o seguinte, na figura temos A e B e A e C paralelos, né? E o triângulo ACD é isósceles, né? Ou seja, o ACD é isósceles. Se ele é isósceles, quer dizer que esses dois lados aqui, ó, viu? Esses dois lados aqui do triângulo, eles são iguais, né? Então, aqui vai ser a base desse triângulo aqui, de dentro aqui, essa aqui vai ser a base dele, né? Se é a base, justamente aquilo que acontece, ó. Esse ângulo é igual a esse, né? Aí lá, determine os valores das medidas A. Então, nós vamos caçar e determinar o valor do A, do ângulo A, né? Esse ângulo A aqui, o ângulo B e o valor do ângulo C, né? Nós vamos determinar a medida dos três ângulos, né? A, B e C. Aqui o ângulo C está fácil, né? Porque aqui a gente já tem duas medidas, então a gente sabe o seguinte, que é só somar, né? 20 mais 110, que vai dar 130, né? Se você somar aí 110 mais 20, você já sabe que vai dar 130, né? Somando os dois, a gente já tem aqui 130 graus. A gente já tem aquela medida ali. E aí a gente já sabe que a soma desses três ângulos, né? Se tivesse aqui, ela teria que dar 180, né? Aí o que você faz? Você vai lá e diminui justamente o 180 desse 130 aqui, né? Então, se você tem a soma dos três ângulos, 180, se você já tem a marcação de 2 lhe dizendo que deu 130, né? Quando você diminuir aqui, vai sobrar 50 graus, né? 180 menos 130, ou seja, 0 menos 0, 8 menos 3, 5, 1 menos 1, 0, né? Então, a gente já sabe aqui que o ângulo C tem uma medida de 50 graus, né? O ângulo A também fica fácil, ó. Lembra bem aqui dos colaterais, dos alternos internos, né? Aquela situação toda que a gente viu também o ano passado, ó. Então, bem aqui, ó. Esse ângulo aqui é o oposto a esse, ó. Tá vendo, ó? Então, se aqui é 20, aqui também vai ser 20, né? Viu, ó? O ângulo oposto aqui, ó. Viu? O ângulo oposto no outro, então, se um é 20, o outro também vai ser 20, né? Então, se esse A é 20, esse A aqui também é 20, ó, né? 20 e 20 aqui, né? Os dois aqui vão ser 20 graus, ó. Viu? 20 aqui e 20 aqui, né? Aí o que acontece? Se aqui é 20 e aqui é 20, viu? Vai sobrar bem aqui, ó. Eu já tenho 40, né? É isso? 20 mais 20 são 40. Então, isso quer dizer que para o complemento desse ângulo, bem aqui, se tivesse ele aqui, ó, aqui seria 100 graus, né? Seria 100, viu? Ficou ruim aí de ver, né? Fechou a letra. Então, a gente já sabe que seria 100. Nem seria nem 100, né? Que seria que 60 e 80. Não vou usar esse raciocínio bem aqui não, porque talvez fique mais difícil de entender. Aí aqui vai ficar assim, ó. Usando o mesmo raciocínio, ó, esse ângulo bem aqui, ó, viu? Se eu pegar esse triângulo aqui e sobrepor a esse, ó, esse ângulo bem aqui é igual a esse, aquela mesma situação lá, ó, né? Viu, ó? Esse ângulo B aqui, ó, esse ângulo B, viu? Ele vai ser igual à soma desses outros dois ângulos aqui, ó, né? Então, se um lado é 20 e o outro é 20, se você somar 20 mais 20, então bem aqui para o ângulo B vai sobrar igual a 40 graus. Aí você vai dizer aqui que o B é igual a 40, viu? Então vão ser 40 graus, né?
Que aqui justamente vai sobrar, né? Porque é aquela situação que eu ia falar para vocês, ó. Se eu já tenho 20 mais 20, né? Vai dar 40. Então, para cá vai sobrar 140, não é isso? Porque se você somar aí, ó, justamente 140, 160, 180, né? E aqui, ó, formou uma linha reta, formou um ângulo de meia volta, né? Então, se esse lado do ângulo aqui de meia volta é 140, né? Aí lembra que uma meia volta aqui, né? Esse ângulo aqui vai ser sempre igual a 180, né? Então, se é 140 de um lado, sobraria o 40 para o outro, né? Que era o que eu ia falar, mas melhor seguindo o raciocínio lá do ângulo oposto aqui ao outro, né? Viu? A soma dos dois deu 40, então aqui o ângulo B também vai ser 40, né? Aí a gente tem um desafio, né? Vamos dar uma olhada nesse desafio. Então, analisando aqui o desafio, ó, né? Então, ele pede para você determinar a soma dos valores de x, y mais z, né? Então, aqui, ó, o quadrilátero ABCD é um quadrado. E o triângulo ABE é equilátero, né? Nessas condições, calcule o valor da expressão x mais y mais z, existe no caderno. Então, o que acontece, ó? Se a gente for ver o triângulo aqui ABE, como ele fala, ó, os três lados são iguais, né? Quando os três lados têm a mesma medida, isso quer dizer que os ângulos internos aqui também vão ter a mesma medida, né? Se os valores internos de um triângulo é 180, então isso quer dizer que para cada ângulo aqui, ó, vai sobrar 60, ó, né? Porque 60 mais 60 vai dar 120, né? Mais 60 vai dar os 180. Então, isso quer dizer que vai ser 60 para cada um. Então, isso quer dizer que na soma de x mais y mais z, a gente já sabe o seguinte, que o x é 60, né? Nessa soma x mais y mais z, a gente já está sabendo aqui que o nosso valor do x é 60. Então, o nosso x, que é o primeiro número ali, vale 60 graus, porque a gente tem um triângulo equilátero, o triângulo equilátero, se os três lados têm a mesma medida, né? Os três ângulos também vão ter a mesma medida. Aí, analisando aqui, ó, se aqui é um quadrado, esse canto do quadrado aqui vai ter que formar 90 graus, né? Então, isso quer dizer o quê? Que se um lado aqui é 60, né? Então, juntando aqui os dois aqui, ó, né? Juntando aqui os dois lados, se aqui é 60, então, para dar 90, para o y aqui está faltando 30. Aí, a gente já fica vendo aqui que o nosso y mede 30 graus, né? Aí fica faltando a gente descobrir o valor do z, né? Tá faltando descobrir o valor do z. Aí vamos analisar o z, ó, para chegar lá ao ângulo z, né? Então a gente está analisando esse triângulo, ó. Então a gente está vendo que nesse triângulo esse lado é igual a esse, ó, dois tracinhos aqui, dois tracinhos aqui. Isso quer dizer o quê? Que aqui vai ser a base do triângulo, né? E que o ângulo z e esse outro ângulo que estão aqui, ó, vão ser iguais, né? Eles são isóscelos, ou seja, quando no triângulo isósceles, os dois ângulos da base aqui eles vão ser iguais, né? Então, o que acontece? Se eu já tenho um ângulo 30, né, eu vou fazer aquele mesmo raciocínio que a gente estava fazendo lá, ó. A gente vai pegar a medida dos ângulos internos de um triângulo, vai diminuir daquele ângulo 30 que a gente já sabe que está colocado ali, ó, viu? Que fazendo isso vai sobrar 8 menos 3, 5, né? Vai sobrar 150 graus. Esse 150 graus vai ser dividido por os dois ângulos aqui, ó. Se você dividir aí os 150, né, para 2, você vai encontrar aí 75, né? 150 dividido aqui para 2, ó. 15 aqui dividido para 2 dá 7, né? 7 vezes 2 são 14, para 15 resta 1. Baixou o 0, fica 10. 10 dividido para 2 fica 5, né? Então, isso quer dizer que esses dois ângulos é 75 para esse e 75 para o z, né? Então, o nosso ângulo z vale 75 graus. Aí, agora é só somar, né? Fazer a soma dos três, viu? Aí, você soma aqui, ó, 70 mais 30, 75 mais 30 são 105, né? 105 mais 60 vão dar 165 graus a soma dos três ângulos, viu? Aí é o valor do nosso desafio aqui, né? Viu? Da oitava questão, que é um desafio. Então, você tem que analisar assim, né?
Você vai lá nas propriedades de triângulo, vê que aqui é um triângulo equilátero, os três lados são iguais, então os três ângulos vão ser iguais, né? Se aqui eu tenho um quadrado, um quadrilátero, se aqui é 60, né? Então esse canto vai formar 90, então por y aqui já restou 30. Analisando aqui o outro triângulo, seria um triângulo isósceles, né? Então esse lado é igual a esse, então isso quer dizer o quê? Que o ângulo da base, os dois aqui vão ser iguais, né? Então diminuindo o 180 do ângulo que a gente tem, que é o 30, os outros 150 vão ser divididos por dois ângulos da base, né? Então dividido 150 para 2, sobrou 75 para cada ângulo, viu? E aí a gente finaliza a correção da nossa atividade da página 88. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva, viu? Deixe seu like lá, deixe seu joinha, viu? Que eu agradeço, né? Então vamos até a próxima aula. Então a gente se vê na próxima aula, né? Aliás, né? Então até mais.